Eu estive aprendendo design de personagem há bastante tempo já. E eu diria que eu consegui evoluir bastante coisa dos meus designs e consegui evoluir a minha forma de pensar com o design de outras pessoas. Isso inclui os da Vivzy Pop. Porque, gente, eu costumava gostar bastante da Vivzy. Tipo, eu amava as animações dela e os personagens dela. Eu achava interessante, eu gostava da arte dela e como ela desenhava. Mas, mano, como que ela é considerada uma designer de personagem? Como? Eu simplesmente não faço ideia. Os designs da Vivzy Pop, eles têm muitos erros. Tipo, eles são literalmente uma bagunça. E sim, eu sei que boa parte dos designs da Vivzy Pop foram criados quando ela ainda era uma adolescente. Mas, sendo sincero, eu acho que isso não é desculpa, mano. Não é desculpa. E eu sei que eu posso estar parecendo um hater nesse vídeo, que só quer falar mal da Vivzy Pop e que quer tudo de mal pra ela. Mas não é exatamente isso que eu quero. Se bem que a Vivzy não é lá a flor que se cheire, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Mas antes de eu explicar o porquê eu não gosto dos designs dela, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal pra você ver mais vídeos como esse. Se você gosta dos desenhos da Vivzy Pop, eu não julgo. Pelo menos não em voz alta, né? Mas o fato é que os designs da Vivzy Pop são extremamente bagunçados e eles são difíceis, eles são complicados. Mas o que eu quero dizer com isso exatamente? Eu quero dizer que parece que a Vivzy Pop ela não consegue criar um design simples. Ela não consegue criar um design que é de boas e que é bom. Parece que ela só consegue criar personagens que são extremamente complexos em questão de design. E eu não sei se vocês sabem, mas a simplicidade é algo fundamental, principalmente em design para personagens que vão ser animados. Isso porque você não pode ter um design extremamente complexo em uma animação, porque um personagem ele não vai estar lá só em, sei lá, um quadro. Não, ele vai estar no desenho inteiro, ele vai ser desenhado em vários quadros diferentes. E como os personagens da Vivzy Pop estão sempre em animações, ela tinha que levar isso em consideração. Tipo, não colocar tantos detalhes nos personagens e não colocar detalhes que são extremamente inúteis. Porque, mano, boa parte dos detalhes que tem nos personagens da Vivzy Pop são tudo detalhes extremamente inúteis. Aquilo não serve pra nada no design. Como, por exemplo, as linhas que tem no design do Vox e as linhas que tem no design do Alastor e no design do Lucifer. Essas linhas não servem pra nada. E assim, eu sei que é legal você enfeitar o seu personagem, deixar ele bonito, mas, mano, essas linhas só dificultam a animação. Não tem por que colocar essas linhas aí. E isso é porque eu tô falando dos designs de Rasbin Hotel. Daqui a pouco eu vou tocar nos designs de Reluva Boss e vocês vão ver que os de Reluva Boss são ainda piores. Mas continuando em Rasbin Hotel, eu também queria comentar outra coisa que parece que a Vivzy Pop simplesmente não sabe usar, que são as cores. Eu já vi muita gente falando que quando os personagens de Rasbin Hotel estavam tudo juntos, eles pareciam, tipo, tudo só um amálgamo de negócios pretos, brancos, vermelhos. E de certa forma não tá errado, porque a Vivzy, ela usa muito rosa, muito vermelho, muito branco e muito preto. E tipo, isso é um problema. É claro que você pode argumentar que é o inferno, então todo mundo vai ter vermelho, mas dá pra todo mundo ter vermelho de boas. O problema é quando todos os personagens têm o mesmo tom de vermelho ou um tom extremamente parecido. Se alguns personagens de Rasbin Hotel tivessem tipo, um tem um tom de vermelho um pouco mais escuro, o outro tem um tom de vermelho mais claro, o outro tem um tom de vermelho mais saturado, e tipo, não fosse só um monte de rosa, vermelho e a maioria é tudo extremamente parecido, seria melhor, porque todos eles têm um tom de vermelho e rosa muito parecido. E isso é um problema bem grande. Nossos olhos ficam doendo de tanto ver essa mesma cor. E falando em cor, eu também queria falar que
Mano, os personagens, eles bem que podiam ter umas cores diferentes, né? Porque as cores, elas também nos ajudam a comunicar algo sobre o personagem também. Como, por exemplo, se um personagem tem cores um pouquinho mais pastéis, ele pode ser considerado um pouquinho mais fofinho, mais bonitinho, e não sei o que, tal. Se um personagem tem cores um pouquinho mais puxadas pro preto, ele pode ser mais misterioso, pode evocar até um sentido de maldade e coisas assim. Mas todos os personagens têm um vermelho extremamente parecido e todos eles parecem que variam da mesma paleta de cores. Gente, eu já cheguei a ver redesigns por fã que eram melhores que os designs do show em si. Cara, é impressionante. Mas agora eu gostaria de ir pra Helluva Boss. Porque, mano, Helluva Boss tem uns personagens que tem tanto problema. Porque, gente, alguém me diz o que era pra ser isso aqui? Essa personagem era pra ser o pecado da gula. Da gula! Eu acho que não faz o menor sentido esse ser o pecado da gula. Porque, gente, quando eu olho pra esse personagem, eu não vejo o pecado da gula. Eu vejo só uma furry extremamente detalhada, com coisas que não precisava ter. Parecia que eles estavam tendo um monte de ideias para um personagem e eles tentaram misturar tudo, só que aí meio que acabou criando esse amálgama estranho de um monte de coisa junta. Mas outra coisa que eu quero citar sobre essa personagem em si é que, mano, o trequinho difícil de animar. Mano, essa personagem, animar essa personagem deve ser um inferno. Sério, tem tanta coisa nessa personagem que você precisa prestar atenção que eu nem sei como os animadores conseguiram animar aquela cena lá em que ela tá cantando e indo de um lado pro outro. Eu não faço ideia. Pra você conseguir animar um treco desses, você precisa ser tipo um deus da animação, tá ligado? Tipo, no nível James Baxter das ideias. E ela também meio que é pra ser, tipo, uma abelha, a Beelzebub. Mas meio que nada no design dela comunica uma abelha. E eu sei que esse cabelo atrás dela era pra ser tipo mel, mas ele não parece muito mel, parece mais aquelas luzes de lava, aquelas lâmpadas de lava. Parece muito mais isso, não parece mel. E assim, existem também várias outras críticas aos outros pecados capitais que são feitos em Helluva Boss. Porém, eu só queria tocar na Beelzebub por agora, porque, cara, a Beelzebub é o que mais me deixa com raiva. E falando na Beelzebub, uma coisa que eu quero falar agora é sobre pontos de foco. Pontos de foco são lugares em que existem cores com mais contraste. E são nesses pontos de foco onde o espectador vai olhar primeiro. Essas cores com mais contraste podem ser cores tipo que tem um contraste mais elevado, ou elas podem ser uma cor que se destaca, como por exemplo, você tem um personagem que boa parte dele é vermelho e aí você, como ponto de foco, você coloca em algum lugar dele um azul ciano. Isso vai ser um ponto de foco também. Ou dá pra você pegar uma cor que é clarinha e tipo colocar em boa parte do personagem, e aí no ponto de foco você coloca uma cor mais escura pra dizer, olha aqui, olha só, e você precisa focar pra cá. Então, ponto de foco é tipo isso. E na Beelzebub e em praticamente todos os personagens da Vivzy, esse treco não existe, porque existem tantas coisas, tantas cores e tanta informação na tela que você simplesmente não sabe onde focar. Tipo, era pra eu focar nesse cabelo lava atrás dela, era pra eu focar no torso dela, que é tipo aquelas lâmpadas de lava também, que fica se mexendo. É pra eu focar nesse outro cabelo em cima da cabeça dela. Cara, eu não sei porque não tem ponto de foco. Mas mesmo eu achando que boa parte dos designs da Vivzy são ruins, tem uns designs que eu até que gosto. Tipo, por exemplo, o do Moxie. É claro, eu acho que tem umas coisas que poderiam ser retiradas e que o design podia ser um pouquinho mais simples. Porém, o design do Moxie, ele não é ruim, ele é
só bom, não é tão ruim assim. Eu acho o Moxie bonitinho e acho que essa foi a intenção. Ele era pra ser bonitinho e um pouco feminino. Eu também gosto do design da Millie. É claro, eu acho que o cabelo dela, tipo, podia ser um pouquinho mais virado pra cima, pra indicar que ela é uma personagem mais agitada, porque ela é mais ou menos isso. Mas, tipo, de certa forma, eu até que gosto do design dela. Também tem coisas que acho que a Vivzy podia tirar pra deixar o design mais simples e a animação mais fácil. Também, mas de certa forma eu até que gosto. Eu também não acho o design da Luna totalmente ruim. Tem muitos detalhes, mas, tipo, se boa parte deles forem tirados, eu acho que até que dá, até que não fica tão ruim. Mas o resto dos designs da Vivzy realmente precisam de uma repaginada, eles precisam de um redesign, porque eles são extremamente complexos. E são complexos em um nível que é bem desnecessário. Eu não quero tacar hate na Vivzy. Eu não quero, tipo, falar que os designs dela são extremamente horríveis e que não tem salvação. Eu acho que tem salvação sim. Alguns designs dela, como eu disse, eles são minimamente bons, apesar de serem um pouquinho complexos. Mas eu não quero dizer que eles, tipo, não tem salvação e são extremamente horríveis. Porque mesmo os personagens dela sendo desse jeito, eu compreendo que a Vivzy, ela foi importante para as animações indie e ela trouxe a esperança para outros animadores fazerem seus próprios desenhos indies, e isso é algo muito bom. A minha intenção com esse vídeo é mostrar para vocês que nem sempre um design complexo é um design bom. Às vezes menos é mais. Faça apenas o que você consegue e faça apenas o que é importante. Porque se você for colocar detalhes demais, o seu personagem vai ficar muito ruim, igual os personagens da Vivzy. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente me perdoem pelo tanto de tempo que eu fiquei sem postar absolutamente nada. Eu tava extremamente focado na escola e é algo importante de se focar, né, gente? Eu preciso tirar 10 nas provas, eu preciso tirar nota boa, né, gente? Senão eu não passo de ano, vamos combinar. Além de que eu tenho trabalhado bastante em coisas envolvendo meus personagens e eu tô tentando trazer mais sobre eles aqui no canal. Mas enfim, é isso, se inscreve, deixa o like e tchau, tchau!